Dando início à 39ª sessão da Comissão de Fiscalização, com a presença do vereador Nicolas, do vereador Kaminski, do vereador Paulo Ferrares, e com a presença também do convidado Wagner Espíndola Vaguinho, e a presença também, seja bem-vindo, vereador Bira, à nossa comissão, participando aí, acompanhando. Vamos dar início, então, ao nosso trabalho. Acho que nós deveríamos, né, o vereador, o Giovanni, dar início com um projeto que diz a respeito do que o PE, que fala sobre aquele empréstimo do Finisa de 15 milhões. PE 123, vereador Nicolas, com um pedido de vista do vereador Paulo. Isso, exatamente. Então, eu deixo a palavra livre para que o vereador Paulo faça sua manifestação. Bom, boa tarde, presidente, boa tarde a todos os vereadores, ao nosso amigo Vaguinho, secretário de Finanças do município, ao nosso assessor, doutor Giovanni. Vaguinho, nós temos esse projeto que trata do financiamento do Finisa de 15 milhões de reais. O vereador Nicolas solicitou vista do projeto e ficou para relatar, e solicitou vista, e esse projeto nos traz uma preocupação, conforme o próprio vereador Nicolas, que, segundo a informação, que ele foi buscar a informação, Criciúma não está, como diz, na Série A, no topo, está no B. E com isso, o próprio vereador, também vereador Júlio Kaminski, que conhece um pouco mais de números... Capag é o nome. Capag é o nome. Capag. Então, na Capag B aí. E o próprio vereador Kaminski, que conhece um pouco de financiamento, de números, de cálculo, e fala ele que isso aumenta também o valor dos juros e correção aí. Então, nós queríamos que você passasse um pouco de informação, em que pé está o município e qual é o valor de juros que o município vai pagar com esse financiamento. Bem, vereador Paulo, quero agradecer também o convite, né? O nosso líder de governo, quando foi solicitado, de pronto já entrou em contato e, evidentemente, que a gente também já se dispôs. Para poder explicar, eu acho que isso é o mínimo, né, que a gente precisa fazer também, né, diante de um projeto que tem uma relevância muito grande. Estamos falando de 15 milhões de reais. A gente precisa, de fato, mostrar os números, discutir, né, para que vocês, vereadores, tenham também, né, plena convicção, né, sem nenhuma dúvida do que estão aprovando. Bom, a conversa, na realidade, do objeto deste financiamento, acho que é sabido de todos vocês, até porque o prefeito fez uma reunião com os vereadores e explicou, né, que o objeto a ser financiado com esse recurso é uma parte das obras lá, né, da pavimentação do Porto Seco. Haja vista que nós teremos ali estimado ali algo em torno de 8, 9 milhões de reais, né, é o custo, né, que o município terá estimativamente para fazer todas aquelas pavimentações. E aí, pela nossa capacidade de endividamento e poupança e liquidez, né, temos ainda assim a elegibilidade de buscar muito mais que isso. E aí foi por conta disso que o prefeito, então, fez, né, essa operação de crédito. Explicar para vocês um pouquinho, antes, né, os valores, né, desse financiamento, até pedir para que vocês, cada um, recebesse também aí o PMT, onde a gente vai estar discutindo ali os valores dos juros, né, e também carência, e a partir de quando a gente começa, então, as amortizações. O valor dessa operação de crédito será com a Caixa Econômica Federal, né, através do programa Finisa, que vocês já também estão bem nivelados com o assunto, já vista que a gente já também passou 2 projetos e programas do Finisa aqui na Câmara, e esse, então, será o terceiro. O valor de juros que o mercado hoje está praticando, para esse tipo de operação de crédito, né, ele está na faixa de 145% da CDI. Se nós tomarmos que o CDI hoje reflete 93%, 94% da Selic, nós estamos falando aí de um CDI de 11,70%, né, e considerando mais 45%, a gente vai chegar aí num valor, nesta operação aqui, de 16% ao ano, em média. É claro que, como é uma variação
de CDI, né, e a cada 6 meses, ou até menos que isso, né, Kaminski, o Copom tem reunido-se, e a cada reunião do Copom, a Selic tem diminuído, né, algo em torno de 0,50. Né, a revista Focus, dessa semana, inclusive, trouxe uma projeção, né, de chegarmos a menos que 10% já no primeiro semestre do ano de 2024. E aí, considerando que também a baixa no CDI, automaticamente também esse percentual de juros também acabam diminuindo. Mas a gente fez a projeção considerando, evidentemente, a CDI de hoje, né, onde nós teríamos os 15 milhões de reais numa carência de 24, então nós começaríamos a pagar a amortização propriamente dita deste financiamento só em janeiro de 2026. O que nós pagaríamos até lá? Os juros contratuais. E aí foi aplicado 145% de CDI, parcela sobre parcela, como é o caso, né, das nossas prestações. E aí a gente vai chegar num valor de PMT total, né, de 30.480.000, a última parcela se daria lá em dezembro de 2033. Então, nós estamos falando de 10 anos, né, entre a solicitação e a amortização final. Isso impacta no caixa do município. Todo financiamento ele impacta no caixa do município, né? Agora, evidentemente que a gente também, quando faz uma operação de crédito dessa, né, olha para as nossas despesas, né, e vê a possibilidade disso ser diluído sem que comprometa a nossa receita. Ainda que, né, a gente tenha já 2 operações de crédito internacional, que vocês também bem conhecem, os 2 Fomplatas, e uma outra do Finisa também, né, que já está dentro do financiamento também das amortizações. Para explicar um pouquinho, Paulo, com relação... Eu não sei, posso ir falando, depois vocês vão fazendo perguntas? Pode ser? Bom, com relação à Capag. A Capag nada mais é do que a capacidade de pagamento que o município tem, né, junto, quando vai buscar qualquer financiamento, a Capag passa a ser uma metodologia de cálculo que a STN e a Secretaria do Tesouro Nacional, bem como o Bacen, né, nos olham e nos legitimam ou não. As operações de crédito que são com garantia da União, né, elas precisam ter este rigor da lei. Se não tem a Capag B, né, tu não tem também possibilidade e nem está elegível a buscar qualquer operação nesse sentido. Quando a gente fala de operação de crédito interna, né, a Capag, neste caso, ela não faz peso, porque basta a garantia do FPM. Quando a gente está falando de garantia da União, aí sim, aí são aqueles financiamentos externos ou até mesmo financiamentos internos, mas que requerem a garantia da União, como foi o caso, por exemplo, daquele do Banco do Brasil, que nós fizemos 2 operações aqui, e até por conta disso a gente conseguiu também diminuir os juros. É uma operação de crédito um pouco mais demorada, né, mas ela também, e aí essa sim analisa o Capag. Então, como que está o nosso Capag hoje? Né, e aí a gente pode ilustrar para vocês aqui, né, são 3 os indicadores que medem o nosso Capag: a questão do endividamento, a questão da poupança corrente e a questão da liquidez. Deixa eu explicar um pouquinho de cada um para vocês. O que é a questão do endividamento? E aí vocês veem ali, se inclusive vocês consultarem nesse momento agora a Capag, lá na página da STN, vai bater exatamente esse número aqui, 36,99%. É o comprometimento da nossa receita. Até quanto que eu posso comprometer? Essa é a nova regra que a STN, inclusive, já passou, né, a tramitar desde 2020, que ela diz o seguinte: para a minha capacidade de endividamento, né, eu posso ter a letra A, B ou C. Estarei elegível se eu tiver B ou A. Neste caso aqui, para mim conseguir o A, eu tenho que ter uma capacidade de endividamento menor que 60%. Então, ou seja, a nossa capacidade de endividamento, ainda com estes 15 milhões de reais que nós estamos aí solicitando, ele não vai passar de 37%, 38%. Né? Então, não é esse, vamos dizer assim, o indicador, né, que nos condiciona para ter uma situação pior. A questão da liquidez, né, que é onde também a gente está com a letra A, são as obrigações financeiras, né, versus a disponibilidade bruta de caixa. Nesse quadro aqui, inclusive, é o nosso acompanhamento, Kaminski, que a gente faz lá com a equipe, praticamente mensal. Fechou, a gente já traz para cá, para esse quadrão, para a gente conseguir também fazer esse acompanhamento. Esse número aqui é importante porque é o seguinte: ele traz para o peso do Capag os 3 exercícios anteriores. Então, para vocês terem uma ideia, na questão da disponibilidade bruta de caixa,
o melhor ano para ser secretário da Fazenda foi o ano de 2020. Nós estávamos, por conta da Covid, deixando de lado as brincadeiras, né, mas nós fechamos o ano 2020, Toninho, com R$ 77.570.000 de disponibilidade de caixa bruta em caixa. É claro que isso eleva o CAPAG de qualquer ente. Nós passamos praticamente um ano sem ter o custo total da máquina pública, já visto que nós trabalhamos de forma em home office e tudo mais, e os recursos que vieram da União subsidiavam muitos desses trabalhos. Então, a nossa disponibilidade de caixa, e é claro que isso não foi uma realidade só do município de Criciúma, todos os municípios tiveram essa realidade igual. Em 2021, vocês veem uma diferença daquilo que tínhamos de disponibilidade bruta de caixa e o 2021, o que nós já tínhamos a menos. Então, ainda que em 2022, de fato, a gente teve uma disponibilidade de caixa já um pouco menor do que 2021, porém, as nossas obrigações financeiras, elas aumentaram consideravelmente. O 2022, nós passamos entre as nossas obrigações financeiras e a disponibilidade bruta de caixa, nós passamos a ficar, então, com 90,27%. O que é o perigo aqui? Você não pode, lá nas obrigações financeiras, ou seja, aquilo que tem obrigação de pagar, ter 1 centavo a mais do que a disponibilidade de bruta em caixa. Se tu tiver 1 centavo a mais, aí não tem A, B ou C, é A ou C, aí não tem o B. Então, hoje, fazendo todos esses ajustes, nós não estamos, evidentemente, ainda com o ano fechado, até porque nós temos ainda um bimestre de exercício para continuar, com folha e tudo mais, mas a gente caminha para um cenário de A com mais folga, inclusive, do que aquele cenário de 2022. Nós temos uma capacidade hoje disponível de caixa de algo em torno de 63 milhões de reais. O que considera disponibilidade, por isso que a gente fala de disponibilidade bruta de caixa? Entrou uma emenda parlamentar de bancada na área da saúde para custeio da atenção básica. É disponibilidade bruta de caixa. Por quê? Porque com esse dinheiro a gente paga folha de servidores, assim como também média e alta complexidade. Então, esses recursos que advêm de emendas de bancada ou emendas de transferências especiais para os municípios, eles somam para a questão de disponibilidade bruta de caixa. Então, também a questão de índice de liquidez, não vejo como sendo um problema pelos próximos anos, com relação aos números que a gente apresenta. Onde que é o nosso esforço, então? Quando a gente fala, de fato, na receita corrente versus as nossas receitas correntes ajustadas. Aí nós não estamos mais falando de receita corrente líquida e nem de disponibilidade bruta de caixa. É a receita corrente ajustada, ou seja, nós tínhamos lá na lei orçamentária um valor X de previsão, hoje a realidade é isso. Então a gente chama isso de orçamento ajustado. Com esse orçamento ajustado, daí é o caixa que de fato a gente tem disponível para poder também sanar as nossas despesas correntes. E esse número, percebam que lá em 2022, a gente, por 0,42%, a gente diminuiu. Ele não pode ser maior do que 90%. E sendo 90%, também nós estamos na letra B. O que ainda nos deixa elegível para qualquer operação de crédito, deixa, é verdade, mas o objetivo é que a gente consiga, de fato, subir aí de novo para a letra A ou nos mantermos ainda no B, ou seja, mantermos a nossa condição de elegibilidade. E para isso, a gente também, evidentemente, não fechou ainda o 2023, aqui é uma estimativa que a gente está fazendo agora também, mas o que imaginamos, inclusive a gente tem estamos conversando muito com o presidente Salésio, porque até o 10º da Câmara que volta, ele ajuda nesse sentido, porque evidentemente ele paga também situações de provisionamento de 13º e tudo mais, então a gente considera isso tudo também para fechar em 2023, no melhor dos cenários, no CAPAG A, baixando de 90% o índice aqui de despesa versus receita corrente, e no melhor dos cenários, a gente consiga atingir a letra A, que seria, então, letra A na liquidez, endividamento e poupança corrente. Essa é a condição hoje que nós estamos. Que esforço fazendário que a gente está fazendo, Paulo, para chegar nesses números aqui. Acho que hoje o vereador Nicola, mais o vereador Toninho, acho que o Salésio estavam lá também, eu estava lá reunido com o prefeito, com a equipe toda da Fazenda,
com os secretários todos também, porque agora a gente começa a fazer o quê? Nós temos um valor de empenho global de todas as nossas despesas. Nós temos um histórico já do que nós consumimos dessas despesas. Aquilo que o histórico já apresentou, que em 2 meses nós não vamos, evidentemente, também consumir, é natural que isso sofrerá uma anulação de empenho, até porque não faz sentido ficar com uma despesa empenhada fazendo índices, se a gente não vai, evidentemente, também precisar destes recursos. Aquelas situações de contratos continuados, aí é claro que a gente escreve em restos a pagar, porque daí é uma obrigação também, né, de não deixar os contratos sem vigências a partir do mês de janeiro. Então, essa é uma situação que a gente, na Fazenda, está acompanhando com muita atenção, fazendo demonstrações, fazendo simulações a cada fechamento de cada bimestre também. Os nossos relatórios fiscais que são encaminhados tanto para o Tribunal de Contas, também podem ser vistos publicamente lá no SICONF. Então, todos esses números que a gente está trazendo para vocês aqui, né, eles também estão disponíveis, né, nas plataformas de acesso e consulta também. E aí, voltando na questão aqui dos 15 milhões, Paulo, os números são esses, né, os números de mercado, 145% de CDI, o que vai orbitar aí na faixa de 16% ao ano, e considerando aquela planilha que eu mostrei para vocês ali, com carência de 24, né, juros até o período da amortização, e depois aí parcelas que vão orbitar na faixa de 380 até o último PMT lá, que vai estar em R$158 mil, porque ele também vem, de fato, em decréscimo, até a gente quitar todas essas situações de parcelamentos. Acho que à disposição, vereadores. Tem alguém no som aí para liberar aí a microfonia, pessoal? Alô. Deu. Boa tarde, Vaguinho. Boa tarde a você, vereador. senhor presidente. Vaguinho, eu errei por 600 mil a minha conta dos 15 milhões até o final do período. Errei por 600 mil. No valor total do PMT? Eu fiz uma continha rápida aqui, simulando aqui rapidamente pela HP, deu 600 mil a diferença de 15 milhões, né, que daria acima 15 milhões e 600. Então, na realidade, eu errei, deu um pouquinho menos, né, porque deu 30 milhões e 400, então deu uns 200, deu 120, 130 mil, foi o meu erro de cálculo. É a experiência do banco ainda. Foi erro de cálculo. Mas deixa eu te falar. Algumas dúvidas eu fiquei aqui agora, Vaguinho, tá? Então, para análise de risco, então é considerado o fluxo de caixa, né? Os valores de movimentação, conta a poupança ali, né? Movimentação, essa é um dos critérios. Então, isso me causa uma certa preocupação pelo momento que tu está avaliando. Né? Tu não tem condições de prever o que tu vai ter futuros, seja através de emenda, etc. Uma vez que isso também é um dos critérios para efeito de análise desse enquadramento que tu passou por ali. Isso me cria uma preocupação, porque é difícil estimar futuro. Né? É difícil, porque tu depende de uma série de fatores. Quando eu olho para a letra B, é claro que a letra B ainda nos dá segurança. Né? O B+, o B-, ele nos dá uma segurança. Né? Quando tu chega no C, aí passa a ser um risco um pouco que precisa ser avaliar muito bem. Quando nós falamos de taxa de juros, há uma oscilação natural, especialmente no Finisa, em que há uma oscilação entre 5% e 8%, além do longo prazo, que é o CDI. Né? O histórico do CDI para esse ano, ele representa alguma coisa, acumulado até agora, está na faixa de 11, alguma coisa por cento, 11,4%, 11,5%, etc. Neste momento, no dia de hoje, o CDI está em 13,41%, hoje. O CDI está 13,41%.
Então, veja que a gente tem que também fazer essa ponderação em relação. Tu está fazendo uma conta que nós estamos trabalhando com a taxa mínima de 5% mais o CDI. Lembrando que ela pode oscilar entre 5% e 8%, depende da classificação de risco de cada naquele momento da operação, certo? Eu acho que não estou falando de uma besteira aqui, na realidade, esse é um critério que tem que ser considerado. Então, quando o A, eu imagino 5, ou seja, de 11,5, 16. B, eu imagino que já tem uma gravidade, porque há necessidade também de uma provisão, né, por conta de um eventual prejuízo. Por isso que a classificação de risco estabelece as taxas de juros a ser aplicadas. Então, veja, eu só estou usando um pouquinho da experiência, né, até para a gente contextualizar isso. Na realidade, quando a gente faz uma operação de um longo prazo, quanto maior a taxa de juros, mais a taxa a ser aplicada, maior os juros a pagar também, obviamente, né? Para uma operação como essa, do longo prazo, eu considero extremamente cara a operação. Eu poderia considerar 3,5 ao ano? Uma taxa bacana, né? É claro que o agente financeiro, que recebe CDI do governo dos seus papéis, ele precisa ganhar a remuneração, porque o CDI é que estabelece, o CDI não, as taxas Selic é o que estabelece essa contrapartida do governo, né? O que eu acho muito caro hoje a faixa que nós estamos, mas é uma questão de mercado, eu não posso também, não tem como intervir. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Eu considero caro pagar o dobro do valor nesse período em termos de juros. Eu considero extremamente caro a taxa de juros que está sendo colocada. E eu considero também relevante o fato de nós estarmos numa classificação B, que é a classificação de risco, não é rating, tá? Classificação B eu acho caro, o que agrava ainda mais o nosso poder de contratação. Então, só para a gente contextualizar, não sei, dentro disso, o que tu pode falar? Só para... com relação ao rating, ainda que nós estivéssemos com endividamento, talvez, é difícil, né? Porque nós estamos com 36,99%, para nós chegarmos numa letra B do endividamento, nós teríamos que tomar 150% de endividamento da receita corrente líquida. Aí são números que difícil a gente imaginar que isso chegará um dia. O índice de liquidez, que de fato é essa questão da obrigação financeira versus a disponibilidade bruta de caixa, é onde eu falei que ela será muito bem-vinda, esses recursos que vêm, inclusive de emendas e tudo mais. Então, de fato, a nossa preocupação, o nosso radar, como de qualquer outro ente também, ele reside na poupança corrente. Agora, é claro que as duas coisas caminham juntas, porque quando a gente vai falar do endividamento, pra vocês terem uma ideia, a gente tinha um endividamento em 2021, e esse número é interessante para a gente olhar, o endividamento, ainda que nós tomamos mais endividamentos, ele vai diminuindo. Em 2021 nós tínhamos 377 milhões de reais de dívida consolidada e hoje a gente vai ficar em torno de 352, porque também a gente vai pagando, na realidade, as dívidas durante todos esses períodos, a gente vai diminuindo também. Ao diminuir pela questão do endividamento, tu vais tendo receita também que vai sobrando. Tu paga lá, tu vai desonerando aqui. A letra B, ela te torna elegível, ela não é algo ainda que, acho que o pior dos cenários seria, e volto a dizer para vocês, esses números são todos eles consultáveis dentro dos órgãos federais, e quando a gente está em 90,42, que foi o que fechamos em 2022, nós estamos a menos, se for colocar isso em números, em menos de 700 mil reais no ano passado no balanço para fechar em A. Então, assim, o nível de esforço que nós vamos fazer agora e que estamos fazendo para 2023, eu não posso garantir, porque os números serão publicados, evidentemente, depois pela STN, através do SICONF. Mas eu posso lhes afirmar assim, que a gente vai fazer todo o esforço para 2023, no balanço fechado, retomarmos ainda a letra A. É desconfortável estar na B? Claro que é desconfortável. Agora, o risco para tu chegar na letra C, ele é muito maior, né, do que a chance que temos de retornar para a letra A hoje, principalmente considerando em números que nós temos já, né, principalmente no segundo quadrimestre já publicado. Os juros
do Finisa, esse que nós estamos fazendo a operação de crédito agora, 145% de CDI, de todas as operações que nós fizemos até aqui, de fato é aquela que tem a maior incidência de taxa. Isso não precisamos nem... e aí você disse, mas é o mercado? É o mercado. É o mercado, de fato, esse é o valor. Portanto, mas daí é o momento? Bom, essa é a pergunta, daí é o momento, Vaguinho? Aí é uma decisão política de se fazer ou não, né? E aí, com relação a números, com relação à Fazenda, eu posso dizer para vocês que temos segurança financeira para fazer, temos questão legal para fazer, temos. Isso impactará? Claro que impacta, não chega a comprometer, mas evidentemente que quando faz o lastro dessas amortizações, ali na frente, ele impacta, num tamanho menor é verdade, mas ele impacta. E é o valor hoje de mercado. A considerar que a CDI vem diminuindo conforme a Selic 50 a cada reunião do Copom, nós devemos, de fato, chegar aí no final de 2024, menos de 10% ao ano, é o que isso a Selic. Que esse 16 pode virar aí 14%, 13%. Ainda é caro? Na minha forma de ver o mercado, ainda acho que também é caro. Mas é uma questão aí financeira de um olhar fazendário. Nós estamos falando que essa operação ela vai sofrer a variação da pós-fixada. Ou seja, se houver uma variação, a variação que estiver, ela vai ser aplicada. O que tu fez um cálculo oscilando apenas considerando o 11% de CDI. Isso não quer dizer que ela não foi uma taxa que foi fechada, né? Tu não encerrou a taxa dos 16. Não, a operação de longo prazo. Porque a operação, e é pós-fixada. Porque a operação é o percentual total de CDI, a 145% de CDI, não é uma taxa fixa, mais um percentual de CDI. Então, a variação, é claro, daí é uma questão de cenário, né? E aí a gente tem alguns indicadores, e entre eles, né, a questão da Focus, né, que emite esses relatórios, e aí a gente tem, querendo ou não, tem crédito no mercado. Então, e aí, é claro, né, tem pessoas que não... Mas, olhando o mercado como ele está, né, e principalmente, né, o Ministério da Fazenda, com todo o esforço que tem feito, há de se dar, de fato, mão à palmatória, que a gente começou, né, hoje, num regime fazendário no país, né, que ele já está soprando bons ventos. Né, isso é inquestionável. Né, quando a gente começa a ver também que o investidor ele já começou, né, a desretrair, porque ele estava, de fato, no começo do ano retraído, basta ver a quantidade de solicitação de novos empreendimentos que a cidade de Criciúma já está recebendo. Né? Então, a economia, querendo ou não, ela está, de novo, de fato, aquecendo. Eu acho que isso, quando a gente olha para este cenário, pelo menos agora, a médio, a gente consegue dar, né, de fato, aí um respiro, né, e um certo conforto com relação a números. A instabilidade não é mais, né, aquele grande vilão que até então, né, assombrava aí a cabeça de qualquer gestor. A gente hoje consegue fazer uma operação aqui de 24, de 36, sabendo que a economia está comportando-se de fato de uma forma um pouco mais consistente. Na realidade, assim, ó, claro, só para... Então, nós estamos fazendo uma operação a 145% do CDI. Essa é a operação. Pós-fixada, 145%. Toda oscilação, maior ou menor, ela vai impactará, aplica-se dentro dos valores. Perfeito? Perfeitamente isso. Independente, subindo ou descendo. Claro que a gente vive um momento de que houve uma redução. Eu vejo, sinceramente, essa tendência de baixa, né? A gente percebe isso, acho que está havendo esforço, de fato, independente de qualquer situação, está havendo esforço para que essa redução aconteça. Estima-se, né, que a tendência de redução vai continuar, então isso a gente percebe claramente, mas o que me preocupa, de fato, né, é uma forma de saltar os olhos, realmente, talvez um momento, né, independente de qualquer situação, é claro que fez um período de carência, também tem que jogar um pouquinho de ficha nesse negócio aí, né? Mas não resta dúvida que dentro da simulação atual, né, dos números existentes atualmente, eu não tenho dúvida, né, que é uma operação cara. Perfeito? Eu acho que a contrapartida do investimento, ela tem que ser grandes operações, grandes investimentos,
que justificam, né, o desembolso por parte do poder público, né, praticamente o dobro. Né, eu estou falando em números atuais, né? O dobro, praticamente, ou um pouco mais do que o dobro, em relação às taxas de juros, né, aos juros aplicados nesse período. Então, eu tenho que dizer isso. Eu considero dessa forma. Né? Eu não consigo entrar no mérito do que eu vou te trazer agora, mas foi um dos questionamentos que fiz ainda enquanto estávamos discutindo essa situação, e que número que foi levantado, até para que a gente pudesse também apostar nisso. Esse financiamento será, de fato, né, para fazer a pavimentação toda lá do Porto Seco. E aí nós estamos falando, pelo que nos foi apresentado pela Diretoria de Desenvolvimento Econômico, algo em torno de 10 empresas que estariam já instalando-se a sua capacidade de produção e de logística já a partir de 2024. O impacto do valor agregado, né, que essas empresas trarão, né, para os cofres municipais, para o Tesouro, para o fisco do município, por si só, né, já conseguiriam, né, de fato, né, fazer qualquer compensação de pagamento, de amortizações, de juros deste valor aqui. Né? Mas eu te confesso que eu não tenho esses números para te falar tão precisamente, né, mas essa é a ideia, né, investir para que também o empreendedor, o empresário, aporte recurso lá, desenvolva a economia lá, movimente economicamente lá também, gerando renda, riqueza, enfim, né, e valor adicionado, que é o que a gente precisa para a base de efeito de ICMS e também serviços que vão gerar ISS para dentro do município. Eu estive conversando com o prefeito Clédio Salvaro há um tempo atrás, onde ele realmente apontou a necessidade da busca do recurso, dos 15 milhões, que até vocês já vinham conversando, provavelmente, apresentando realmente um pouquinho dessa história que envolvia o Porto Seco e o retorno que isso poderia causar. Né? Então, trazer, né, compensando. Claro que eu nem imagino, né, os números das empresas que eventualmente irão se instalar e que realmente isso poderia representar a contrapartida, ou mesmo que fosse o suficiente para a amortização dessas parcelas sem comprometer a receita. É lógico que hoje nós temos um orçamento de 2 bilhões, né, 1 bilhão 990. Então, a gente tem um orçamento. Quer dizer, quando a gente avalia os números que vem crescendo, de um ponto, eu acho que era 1,8, né, um pouquinho mais de 1,8. Só para fazer uma correção, nós temos uma lei orçamentária anual. Sim. Que orbita na faixa de 12 milhões, mas nós temos uma receita ajustada de 1 milhão 290. Nós temos aí uma frustração na receita este ano de quase 58%. Então, o 2 bi, ele é apenas uma lei orçamentária com uma estimativa. Claro. Dinheiro, fluxo financeiro, já ajustado, nós vamos ficar aí na faixa de 1 milhão, 1 bi e 300 aproximadamente, vereador. Perfeito. E esses números relacionados à empresa nós não temos ainda definido, não, né? Eu não... Até porque é uma expectativa apenas, né? Mas poderia já ter. Com certeza, quem deu entrada nisso tem um plano de negócio e expectativa já de prospectar valores adicionados, mas aí precisaria buscar essa informação. Aqui hoje eu não hoje nós nos sentimos confortáveis em buscar essa operação. Repito, em que pese eu considero extremamente cara. Tá, tu concorda também, na realidade, né? O preço dela é caro, né? E o que ainda há uma expectativa, como a lei ela é autorizativa, ou seja, já passaram outros leis autorizativas aqui para nós buscarmos recursos, né? E quando a gente olhou para dentro do caixa, que é a questão da COSIP, né, nós abrimos mão, que foi aquela questão do valor de 15 milhões de reais, salvo engano, ou 30 milhões de reais. 30 milhões de reais, estava autorizado, né, mas quando nós olhamos, né, o trabalho de fluxo de caixa que foi realizado, né, se viu que não haveria necessidade. Então, nós estamos deixando autorizado um empréstimo de 15 milhões de reais, né, mas evidentemente que ao fechar o balanço de 2023, né, com todas essas expectativas que nós temos aqui, pode ser que de fato a gente não necessite fazer a operação. Em que momento que nós começamos a pagar os encargos disso? No momento do desembolso. E aí esse start, né, o prefeito tem ciência que esse ano não se dará. Nós não iremos, ainda que a lei seja aprovada aqui na casa, não é esse ano que nós vamos tomar esse recurso. Esse recurso será tomado depois do fechamento do balanço, e aí sim com toda a responsabilidade fiscal e contábil que requer.
Era sobre isso, vereadores e o Vaguinho, eu ia relembrar sobre aquele financiamento de 30 milhões da COSIP, que acabei também votando contra naquele momento, e se percebeu que o município conseguiu avançar os trabalhos, né, na nossa cidade, sem o financiamento. Isso, com certeza, deu uma economia muito grande para o município. E esse é o desejo, acho que de todos. O que a gente sabe que do comprometimento, né, da arrecadação do município, mas a gente prevê hoje, né, o que o vereador Kaminski falou sobre, a gente vê hoje a situação lá na frente, pode ser que mude, né, ou para pior ou para melhor, pode acontecer algo. Então, que a gente gostaria também de ser muito, tu está sendo muito claro, mas que o próximo governante que vem aí, também ele consiga administrar a cidade aí, né, não só pagando contas, mas também fazendo um trabalho aí que possa melhorar a vida das pessoas, né? Isso eu tenho certeza que tem se pensado nisso, prefeito, mas é importante a gente tratar isso com muito carinho. Obrigado, vereador. Valeu. Eu acho que já foi feito todo esse debate, já tomamos conhecimento, e também com o avançar das horas nós temos que dar andamento na pauta também, e espero que ficou esclarecido, e agradecer, Vaguinho, pela sua vinda aqui para esclarecer o projeto, né, que foi muito importante, até porque a gente que tem um projeto na mão, não tem todo o conhecimento técnico de tudo que está acontecendo, a importância de você, com todo o seu conhecimento. Temos aqui o vereador Kaminski, que já trabalhou, já foi bancário, tem todo o conhecimento também com referência a isso, que foi o que mais debateu, e que esclarece a gente também, na hora que a gente tem uma dúvida dentro daquilo que é voltado para o financeiro, né? Então, te agradecer mesmo de coração a tua presença e obrigado pela tua explanação. Obrigado, vereador, sempre à disposição. Inclusive esse aqui, o Nico tem que... Esse aqui, né? O meu é semana que vem, né? Hã? O meu é semana que vem? Porque temos que... Não, o meu é lá do orçamento. Tratamento pode ser semana que vem. O Lua é semana que vem. Eu ia te sugerir isso agora. Me manda o teu e-mail. Aí eu já... agora isso aí. Acho que eu mando aqui do celular para você. Mas realmente, aqueles 30 milhões eu posiciono contrário naquela outra ali. Até porque agora o prefeito reconheceu que a ideia que nós trouxemos em 2017 da utilização do recurso da COSIP seria suficiente para transformar a cidade em LED. É que quando você troca o conjunto luminotécnico como um todo, tu vai ter uma redução, evidentemente, também no custo da... Foi isso que eu mostrei aquela outra vez. E com essa economia é que se pagaria... Fechou. Dado segmento ao trabalho, peço para o secretário da... Valeu, Vaguinho. O PE 123, senhor presidente, era relator o vereador Nicolas, com vista ao vereador Paulo Ferrarese. Aí o vereador Paulo. Com a palavra, o vereador Paulo. Obrigado, presidente, obrigado, Giovanni. Então, conforme as explanações aí, eu dou pela aprovação. Acompanhe o relator. Tá. Votar em votação. Os contrários se manifestem. Os favoráveis permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. O próximo, senhor presidente, o PE 133/2023, também com o vereador Nicola, altera o inciso 10 do artigo 134 da Lei Complementar 12, de 20 de dezembro de 99. Senhor presidente, nobres colegas, o PE 133, ele entrou na comissão na semana passada e ele trata da Lei 12, ele ajusta a questão do artigo 134, restringindo a questão da participação da gerência ou administração de sociedades que mantenham relações comerciais ou administrativas com o município de Criciúma ou que sejam por este subvencionadas. Então,
eu estou na relatoria desse projeto, né? Isso, Então é. eu dou pela aprovação desse projeto. Em votação. Em votação. Da 12. Da 12. Lei complementar 12, o artigo 134. Em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Passamos para o próximo. O PL 98, o 2023, de autoria do vereador Nicola. O relator foi o vereador Paulo Ferrarese, está com vistas ao vereador Kaminski. Dispõe sobre a disponibilização pelo município de Criciúma do código de barras QR Code. Com um substitutivo ou emenda, vereador? Emenda. Uma emenda, número 1, que está na tela. Eu acho que tem a emenda 2, não é? Não, só uma. É só aquela última? Não, tá, porque eu tinha até, né? Eu tinha assinado, mas eu não assinei. É isso. Como eu tinha assinado Além. uma outra emenda também, ela é assim, que acabou não sendo protocolizada, e aí o que está valendo é essa última. Porém, essa última, ela tem a questão ali do encaminhamento do parágrafo 2º, no artigo 1º, em que encaminha para o Ministério Público, conforme... Não, aquela, esse é outro. Esse é o QR Code das obras. Ah, do QR Code das Você obras. colocou como sugestão aquele Aquele rol lá, perfeito. Então, de acordo com a emenda, com a alteração proposta, protocolizada, inclusive, eu dou pela aprovação, senhor presidente. Gostaria de discutir, presidente. Com a palavra, o vereador Nicolas. Eu, só ratificando essa situação do vereador Kaminski, hoje de manhã eu encontrei na prefeitura o secretário Tita Belloli, que elogiou o projeto, disse que é muito interessante, que inclusive o município já vai começar a fazer antes mesmo de aprovar essa lei, né? Então eu tenho certeza, depois dessa fala do ex-vereador Tita Belloli, que a lei vai ser sancionada pelo prefeito, e eu torço para que seja aprovada também aqui nessa casa. Inclusive, na discussão do projeto, eu vou destacar uma situação, porque o contrato que a prefeitura tem hoje com a Softplan, que é a empresa que administra esse sistema, diz que qualquer alteração legal que tenha que ser feita no sistema, ela deve ser feita gratuitamente, porque é uma adequação legal. Então, se em algum momento for tratar sobre custo para ajustar o sistema, isso não existe, porque o contrato é muito claro em dizer que o ajuste legal deve ser feito. Então, questão de ordem, senhor presidente. A parte do vereador Kaminski. Não, então, até não ia entrar muito na questão da discussão, mas conforme já o vereador Nicola, também proponente, traz, na realidade essa casa contribui, através desse projeto, com a transparência, só isso, né? E eu não tenho dúvida que não vai gerar nenhum custo a mais, porém a transparência que isso vai trazer, e aí nós precisamos até, senhor presidente, observar que alguns projetos de lei que essa casa aprovou faz menção à transparência. Cansamos de aprovar projetos, e a gente pode resgatar o passado, que hoje não está sendo aplicado, que a gente vai provavelmente ofuscar aí a atenção, né? Mas que trata exatamente sobre essa questão, a transparência. Né? Ou seja, o próximo presidente da casa aprovou uma lei, né, que fala sobre as obras acabadas. Ou seja, o presidente atual, Salésio Lima, tem projeto, tem lei aprovada que fala sobre obras acabadas. Ora, isso também contribui a dar mais transparência ainda às obras acabadas, quando tu dá informação para todos, na medida em que consulta, uma simples consulta de um QR Code, né, mostra todos os números. Veja o quanto nós evoluímos, veja o quanto isso vai ser facilitador para a Casa Legislativa, no momento que vai fazer uma cobrança. Então, é rico demais, né? Essa informação ela é muito rica, porque ela passa a ser um facilitador na hora do fiscalizar. Desnecessariamente, né, você, em alguns momentos, tem que, ou pelo menos só fazer um comparativo ao próprio Diário Oficial. Então, olha a importância que isso representa para efeito de fiscalização. Inclusive, a nossa cidade, segundo os pareceres, a cidade mais transparente, e nós se sentimos honrados aqui na Câmara como contribuinte nesse processo também, né? Da transparência. Bem, o projeto, então, vou botar em votação.
Com referência... Com emenda. O projeto com a emenda está em votação. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, nós temos aqui 4 projetos ainda pendentes, que inclusive aportaram na comissão na tarde de hoje, que podíamos apenas designar o relator para a próxima reunião, se assim desejarem. Nós temos o PE 129, que cria o programa Mão na Massa, na forma que especifica e dá outras providências. Esse Tem eu gostaria... emenda, inclusive, pode, 129. Tem o PS 138, autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir crédito especial ao orçamento do município no ano em curso, no valor de R$55 mil, por conta de transposição de dotações e de outras providências. E o PLC Executivo 43, inclui e altera dispositivo na Lei Complementar 287, de 27 de setembro de 2018, e dá outras providências. E também o PL 92. Quer despachar? Vamos despachar por... Eu gostaria de despachar principalmente os 2 primeiros ali, Tá, que 129. trata de mão da massa, que hoje, pelos intempéries do município, a ventania que deu tudo, isso vai contribuir muito com as pessoas que estão hoje desamparadas e desabrigadas aí. E com referência aos 55 de transposição ali, também é importante, que é um trabalho que o TITA tem que dar uma continuidade e só depende disso, dessa transposição. Então, PS 129, 2023, cria o programa Mão na Massa, na forma que especifica e dá outra providência. O vereador Nicola, como foi a pessoa que, inclusive, acrescentou a emenda, eu gostaria que ele fosse o relator. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Em relação ao projeto Mão na Massa, muito interessante, e também como mecanismo de fiscalização e de transparência a esse projeto, a esse programa, eu solicitei a inclusão, né, e aí apresentei a emenda de dois parágrafos. O primeiro parágrafo diz: todos os procedimentos de inscrição, seleção e avaliação do programa deverão ser publicados no Diário Oficial, bem como o extrato do termo a que se refere o caput do artigo 4º, com a lista de materiais destinadas por família. Não necessariamente você precisa colocar o nome daquele beneficiário, porque tem que respeitar a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, mas pode colocar as iniciais, por exemplo, e fica mais fácil de a gente fazer essa fiscalização e entender para onde está sendo destinado, não fica tão obscuro, e eu acho que vai ser muito importante. E o segundo parágrafo que eu coloquei, que é o parágrafo 8º, semestralmente, o município deverá encaminhar relatório detalhado do programa à Câmara de Vereadores e ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina, também por ser um programa que dá encaminhamento de materiais de construção. É a prefeitura entregando para a pessoa física materiais de construção para que ela faça a obra. Então, quanto mais mecanismos de fiscalização e controle nós tivermos nesse tipo de ação, eu acredito ser melhor. Por isso que eu dou pela aprovação com a emenda. Eu gostaria de manifestar com referência ao segundo artigo, eu já conversei inclusive com o autor da emenda, nós discutindo lá no Paço Municipal hoje, foi muito importante o primeiro item ali, eles acharam que completa tudo, que foi muito importante, que realmente tem a famosa transparência, né, o vereador Nico? Que a coisa tem que ser bem aberta, bem clara. O segundo item, entendendo que aquele primeiro ali, ele dá já um certo controle com referência a tudo aquilo que está se fazendo, eles achavam não necessário, mas eu deixo a critério do autor da emenda. Se entender que tem que se manter, a gente toca o projeto. Vereador, por acaso, eu não lembro, está previsto no orçamento o valor em relação a essa situação? Porque, veja bem, nós discutimos, o Paulo e eu, tivemos numa reunião, inclusive pela Comissão de Saúde, né, Assistência Social, nós estamos discutindo com o secretário da Social exatamente essa questão, coisa que o próprio secretário, eles faziam investimento considerando para efeito de aluguel, e não para compra de material. Porque nós temos na lei 8, não aparece aqui a lei, que fala sobre a moradia digna.
né? O valor por família é R$6.000, coisa que já existe desde, eu acho que a década de 90, o vereador Paulo, não tenho certeza, a lei 6.800 e alguma coisa, eu acho que é isso. Né? Desde aquela época, a moradia digna não está se aplicando. O que está se aplicando é o aluguel, para as pessoas ficarem 6 meses, que nós aprovamos aqui. Mas não é isso. Não é isso. Não é isso. Não. Nós temos que entender que é muito maior do que isso. As pessoas, por exemplo, que tiveram o vendaval de antes de ontem, poderiam estar se beneficiando tendo um telhado descoberto. Aquela senhora que o senhor acabou ajudando lá com relação ao telhado, que morava numa casa de chão batido, que nós tivemos visitando, que a casa dela pegou fogo, por exemplo, que a secretaria, fazia 2 anos, né, Paulo? E a secretaria sequer tinha conhecimento que a casa dela tinha pegado fogo. Foi isso, foi, vereador? Foi isso, né? Ou seja, na realidade, ora, essas são as situações que as pessoas precisam ser atendidas. Essa é a situação. Sim, esses momentos. Para isso, só que tem uma coisa, também não adianta aprovar a lei e não ter um orçamento. Sim. Né? Se não ter orçamento, não vai poder atender também. Pelo que eu entendi hoje, vereador, o orçamento já existe, eu não saberia dizer o quanto, tal, mas até inclusive foi no debate discutido lá que eles queriam até ver se passava esse projeto já para que parte dessas famílias já fosse socorrida, né? Mas a lei aqui ela está estabelecendo para 2024 um investimento de 500 mil. Para 24. Para 24. 2024. 500 mil. O que nós imaginávamos, que o ideal seria R$1 milhão, pelas contas que nós fizemos. O ideal seria R$1 milhão. Pelo número de famílias que poderia ser atendida, numa média, vereador Nicola, em torno de 14 famílias por mês. Dentro dos números que a gente estabeleceu. Claro que nós estávamos nos referindo a 6 mil. Aqui ele coloca um máximo de 7 mil por imóvel. Então, 7 mil por imóvel e 500 mil. Então, há uma limitação. E a família, em grau de vulnerabilidade de Criciúma, é muito grande. Muito grande. Então, para quem convive, quem vê a necessidade, sabe que o 7 mil é pouco, mas contribui. Só que o 500 mil é menor ainda. Entendeu? É pouco. Precisaria, no mínimo, R$1 milhão para contemplar toda a nossa cidade. Até, né, vereador, só para contribuir na falação, eu acho que nós tivemos projetos já com referência ao socorrer aquelas pessoas que ficam desamparadas, morando de moradia, pagando aluguel. Nós começamos com 17, passamos para 25, começamos com 400, passamos para aqui. De repente, é uma maneira de nós começarmos a construir o ano que vem para aumentar realmente, eu concordo, que 500 milhões, 500 é muito pouco para a população que nós temos em Criciúma. E aí eu gostaria que o vereador Nicola... Não, já dei pela aprovação com a emenda. Completa. Sim. Então, Até 6 famílias por mês. Em votação. então, o projeto está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. PS 138, senhor presidente. Autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir crédito especial ao orçamento do município do ano em curso no valor de R$55 mil por conta de transposição de dotações e da outras providências. Relator. O relator pode ser o Paulo Ferrares. 138, PS 138. Vereador Toninho, é claro, quando você fala, esse projeto é para transposição e parece que eu ouvi de você sobre atender também, pode atender essas pessoas que, não é isso que você falou? Não. Ah, não, então desculpa aí. Não, transposição. É uma outra situação. Não, então isso dou pela aprovação. Votando em votação, os contrários se manifestam, os favoráveis permanecem como estão. Inverti. Aprovado por unanimidade. Pois bem. Projeto de Lei Complementar do Executivo 43/2023. Inclui e altera o dispositivo da Lei Complementar 287, de 27 de setembro de 2018 e da outras providências. Relator, pela ordem, vereador
Júlio Kaminski. Senhor presidente, você trata da questão tributária, da não tributária, das transações, né? Então, que altera a 287. Então, eu dou pela aprovação, senhor presidente. Bem, botar em votação, os favoráveis com votação projetos, favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. E um último que está aqui na pauta, o PL 92, de autoria do vereador Márcio da Luz, dispõe sobre o Registro Geral de Animais, RGA, e da outra providência, com um substitutivo. Que relator, voltando para o vereador Nicola. Vereador Nicola. Senhor presidente, nobres colegas, esse projeto, inclusive, foi muito bem analisado pelo vereador Kaminski na Comissão de Constituição e Justiça, tanto que foi apresentado o substitutivo global. Eu dou pela aprovação o substitutivo a esse projeto. O projeto, então, está em votação com o substitutivo. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Pendentes ficaram, como o PL 88, que é do vereador Manuel Rosane, que não está, ficou para a próxima semana, que está com vista do vereador Nicola, e o PS 116, que é o orçamento anual, que pode ser na semana que vem, que nós estamos dentro do prazo ainda. Então, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a sessão. Só falando, queria relembrar que, não sei se o vereador Manuel chegou a falar com o vereador Nicola, que ele pretende apresentar um substitutivo, não? Ele conversou comigo, ele tem um substitutivo. Ah, tá. Ele até pediu para a gente aguardar para ele poder apresentar o substitutivo. Eu iria, inclusive, retirar o substitutivo, aquela ideia, que nem foi protocolada, aquela ideia de substitutivo. Até porque, por toda a comoção, por todo o evento que teve aqui, por toda aquela movimentação que foi feita, vamos tocar o projeto para frente, aí, pela intenção ser boa, e aí depois verifica-se lá no Executivo a viabilidade dele. Mas o vereador Nicola, ele tem um substitutivo, discutiu já com o Executivo, tudo, e vai apresentar, até ele pediu para que, se a gente fosse botar em votação, que desse uma aguardada com a presença dele. Obrigado. Então, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a sessão.